A seguir, podcast Supernova. Fala galera, Leco Santiago na área e a gente tá começando mais um podcast Supernova aqui na TV Supernova, na nova programação 2023 da TV Supernova que a gente estreou na semana passada com o podcast Supernova. Na sexta a gente teve inédito do Podsex, nessa quarta-feira ontem a gente teve Cozinha Legal inédito e hoje mais um podcast Supernova inédito para vocês. Lembrando que na próxima semana, na sexta-feira, tem Podsex novo também, tem outro podcast Supernova novo e mais um Podsex novo. E o tema do Podsex da semana que vem é abuso sexual. Inclusive, a gente separou algumas matérias para comentar aqui hoje sobre esse tema já para aquecer para o Podsex da semana que vem. Eu tô sozinho hoje. Os meus parceiros Lucas e André me abandonaram. Ambos tinham compromissos inadiáveis e não conseguiram participar das gravações hoje. Porém, a gente tem aqui separadas as matérias que a gente vai falar hoje, que a gente vai comentar hoje, e os meninos gravaram vídeos comentando sobre cada uma dessas matérias e eu vou colocar os vídeos aqui para vocês acompanharem. Enquanto isso, lembrando, sigam as nossas redes sociais da TV Supernova, Twitter, Facebook, Instagram, @podcast é a do podcast Supernova, @podcast.supernova o Instagram. O podcast Supernova só tem o Instagram. E a TV Supernova tem Twitter, Facebook e Instagram, que todos eles são @TV_Supernova 0, beleza? Sem mais delongas, a gente vai. Eu tinha preparado um desafio dos emojis para fazer com os meninos hoje. É muito triste ficar sozinho. Tô brincando, mas os meninos vão aparecer aí no decorrer do podcast, beleza? Bom, vamos começar então. A primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui hoje é aquela treta que tá rolando entre o Jean Willis e o Eduardo Leite. No último domingo, o Eduardo Leite não. O Eduardo Leite, na sexta-feira da semana passada, resolveu manter abertas as escolas cívico-militares do estado do Rio Grande do Sul. Escolas essas que foram, a maioria delas, criadas durante o governo Jair Bolsonaro, e o Lula fez um decreto autorizando o fechamento dessas escolas agora. E aí, o Eduardo Leite diz que vai manter as do Rio Grande do Sul. E aí, o que acontece? O Jean Willis, nas redes sociais, o Jean Willis, a gente sabe, foi deputado federal, eleito por 3 vezes, e no terceiro mandato, por dizer que sofreu ameaças de morte de alguns parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi embora do Brasil e renunciou ao seu terceiro mandato. Agora ele voltou para o Brasil, né, e apadrinhado aí pela Janja, pela esposa do presidente Lula, ele disse que ganharia um cargo na Secretaria de Comunicação de Governo, alguma coisa assim, eu não me lembro direito do que é, mas ia trabalhar no governo Lula. E aí o que acontece? Depois que o Eduardo Leite deu essa declaração de que manteria as escolas cívico-militares abertas, o Jean Willis foi lá nas redes sociais e disse o seguinte. Deixa eu ver se eu acho o trecho todo aqui para ler para vocês. Fala do Jean Willis. Que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso, no caso manter as escolas, já era esperado. Mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, 3 pontinhos, aí colocou, tá feio, bi. Esse foi o comentário do Jean Willis.
E aí o Eduardo Leite também se manifestou e disse o seguinte: manifestação deprimente, cheia de preconceitos em incontáveis direções e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância. E aí, esse assunto, isso foi no domingo, esse assunto se estendeu aí pelo decorrer dos dias, da semana até agora. E, meu, assim, eu até entendo o posicionamento do Eduardo Leite de deixar as escolas abertas, é uma forma de educação diferente, tem mais a ver com militarismo e tudo, enfim. Eu entendo também a posição do presidente Lula de ter autorizado o fechamento dessas escolas. Só que assim, eu acho que o Rio Grande do Sul, por si, já é um estado mais conservador, né? O Eduardo Leite ele teve um feito incrível de ter sido reeleito governador, mesmo depois de ter se assumido gay, lá no Rio Grande do Sul, por conta desse conservadorismo que existe lá no estado. Então, talvez, eu não estou justificando a atitude dele de ter deixado as escolas abertas, se bem que eu acho que assim, é escola, é um meio de educação, não importa como seja, desde que não sejam escolas que maltratem os alunos, caso esses alunos tenham uma orientação sexual diferente, a cor seja diferente, enfim, toda forma de educação é válida, assim como toda forma de amor a gente considera válida. Então, eu entendo o fato do Eduardo Leite ter deixado essas escolas, ter dito que vai manter essas escolas abertas, embora eu não entenda o contexto. Porém, a fala do Jean Willis foi feia. Porque eu acho que, assim, uma pessoa que abandonou o barco durante um mandato, ela não pode criticar uma outra por ter feito uma coisa que ele considera feia, que foi o que ele disse, tá feio, Bi. Eu acho que, tipo, ele não cabe a ele julgar se o que ele fez é homofobia internalizada, é libido, é fetiche. É uma coisa particular do Eduardo Leite, que eu acho que, assim, embora ele não tenha explicado os motivos dele para deixar essas escolas abertas, mas eu até, de certa forma, imagino que seja isso, posso estar enganado, né? Mas a forma com que ele fez esse comentário, esse tipo de. Enfim, esse comentário que ele fez foi bem ridículo. Então, tá feio o bi pro Eduardo Leite, tá feio o bi para você também, Jean Willis. Que eu acho que a pessoa não pode voltar e já querer causar logo de início, né? Enfim, vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos referente a isso. E agora, eu quero saber a opinião de vocês, Lucas e André, sobre esse episódio. Digam pra mim, por favor, meninos. Então, sobre o Jean Williams e o deputado Eduardo Leite, gente, é assim, o Jean Williams, pra mim é um político incrível, eu adoro ele, não só como político, também como pessoa, admiro demais. O Eduardo Leite, eu sempre disse que eu nunca fui com a cara dele, não vou, não me desce de jeito nenhum. Pra mim é uma pessoa que usou a homossexualidade dele pra se promover e não porque tipo, eu vou me assumir, vou falar disso porque é uma causa incrível, importante, porque esse sou eu e é importante eu me posicionar assim como político. Pra mim foi só uma jogada de marketing, sabe? Então assim, eu acho muito triste quando eu vejo algum gay usar isso pra esse tipo de coisa. Esse é o meu ver dele, assim. Se eu estiver enganado, paciência, né? Mas é o que eu sinto dele. E assim, eu concordo com o Jean, eu acho que esse tipo de ensino não é bacana, não é legal, é autoritário. Claro que deve ter coisas positivas, porque tudo tem alguma coisa positiva no geral, assim. Pode ser que não tudo, mas muita coisa tem. E assim, eu acho que a educação tem que ser mais construtivista, sabe? Uma coisa mais, tipo, que ensina as pessoas a respeito, a diversidade, que também não fale só das coisas da escola, português, geografia, matemática, etc., mas também fale de cultura, fale do mundo no geral, sabe, de cultura, de costumes dos povos, assim, de tudo, né? Então eu acho que é uma coisa que tem que ser inclusiva a escola. Então eu concordo sim com o Jean
E assim, quando ele fala, eu esqueci o termo aí que ele fala, mas ele fala alguma coisa de homofobia internalizada, alguma coisa assim. Eu concordo muito com ele, acho triste ver um cara como Eduardo Leite, que é gay, apoiar esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que assim, nada contra, sabe? Tipo, os militares, nada contra, né, o exército, mas eu acho que não tem que colocar na escola fazendo autoridade, sendo autoritário, aliás. Então é isso, eu acho que não é um tipo legal. Concordo sim com o Jean, não gosto do Eduardo Leite, todo mundo sabe disso. E é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar sobre o assunto, mas é isso que eu penso, concordo com o Jean. Acho que tudo tem que ser conversado, claro, né? E não acho que ele atacou o Eduardo Leite de uma maneira grossa ou etc. Eu concordo com o Jean e ponto final, é isso. E, né, espero que essa história seja resolvida da melhor maneira possível, a questão, né, da escola, e é isso. Temos, como que podemos dizer, opiniões que não são tão iguais. Mas é isso, né? O jogo de ideias é isso. A ideia é a gente divergir, convergir, enfim. Mas é isso. Bom, próximo assunto. A gente falou na semana passada, vocês devem lembrar, quem acompanhou o podcast vai lembrar, que o Felipe Prior, o ex-BBB Felipe Prior, ele foi condenado, né, por um caso de estupro, que na verdade aconteceu em 2014 e ele foi julgado esse ano e foi condenado aí a 6 anos de prisão em regime semiaberto. O Felipe Prior também está sendo investigado por outros 3 crimes, entendeu? E a menina, cujo nome é mantido em segredo, mas ela foi apelidada Temis pela imprensa, pela mídia, ela deu uma entrevista para o Fantástico, né? E aí, nessa entrevista, foi no domingo, o que aconteceu? Ela deu detalhes de como aconteceu esse estupro por parte do Felipe Prior com ela. Ela deu a entrevista para o Fantástico no último domingo. Ela hoje está com 31 anos, né? Isso aconteceu em 2014, a gente está em 2003, ou 2023, 9 anos atrás, 9 anos por aí. E foram detalhes assim que deixaram as pessoas bem, bem, bem chocadas, né? Segundo ela, isso aconteceu na época em que eles faziam faculdade de arquitetura juntos em instituição privada aqui em São Paulo. Mas eram períodos diferentes que eles estudavam. Porém, os dois se aproximaram por intermédio de uma amiga, né? Apesar de que assim não, porque a amiga não sabia, né, quem ele era, enfim. Em comum e combinaram um esquema de caronas entre esses amigos, porque todos moravam próximos na zona norte da capital. E aí, enfim, aconteceu. Ela disse que isso vai ser uma ferida que vai estar sempre aberta para ela. Infelizmente faz parte da história dela e que o que ela pode fazer hoje é mostrar para o mundo que uma mulher merece ter uma nenhuma mulher merece ter uma ferida dessas. Ela falou que ela pode ajudar outras mulheres a terem coragem de se posicionar, e foi o que aconteceu, porque depois que ela já tinham aparecido 2, ela veio a terceira e agora apareceu uma outra depois de tudo que aconteceu com ela. Aí vamos lá os detalhes. Segundo ela, o crime foi cometido no dia 8 de agosto de 2014, que ela tinha 22 anos. Ela tinha ido a uma festa na qual o Prior também compareceu. E ela disse que quando ela estava indo embora, ele ofereceu carona para ela e para essa amiga. Ela e a amiga aceitaram, ele deixou a amiga na casa e foi levar ela por último. E aí, no meio do caminho, o Prior parou o carro, começou a beijar ela, foi para a parte de trás do veículo e puxou ela para trás. E aí, à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava agressivo e ela mandava ele parar, falando que não queria, tentando resistir. Só que ele puxava o cabelo dela, começava a segurar ela pelos braços, pela cintura, começou a proferir umas frases de baixo calão, começou a falar para ela parar de se fazer de difícil, que é claro que ela queria, e que não era hora dela falar não, e começou a forçar uma penetração. Ele machucou a parte íntima dela e provocou um sangramento, entendeu?
E aí ela falou que foi cada vez mais forte, bem doloroso, que ela gritou e começou a sair muito sangue, a ponto de fazer uma poça de sangue no banco de trás do carro dele. Quando ele viu, ele perguntou se ela queria ir para o hospital e ela falou que não, que ela só queria ir para casa. Chegando em casa, ela tentou estancar o sangramento, não conseguiu, e aí a mãe dela levou ela no hospital. Aí no dia seguinte, o Felipe mandou mensagem para ela, segundo ela, perguntando como ela tava, e aí ela não quis dar mais detalhes para ele, disse que não tinha acontecido nada, que ela estava bem, e ficou por isso mesmo, que foram essas mensagens, inclusive, que provaram o estupro para a justiça, que o Felipe Prior estuprou ela para a justiça, né? E, enfim, aí depois ela foi, fez o exame de corpo, fez o exame no hospital que comprovou uma laceração nas partes íntimas dela, de onde houve o sangramento. E aí ela disse que ela sofreu com crise de pânico, crise de ansiedade, que se agravaram quando ela viu ele no Big Brother. Porque até então ela tinha tentado esquecer dele. E quando ela viu ele no Big Brother, ela disse que tudo voltou à tona. E aí, quando as outras duas meninas apareceram, ela resolveu denunciar ele também. Enfim, eu mantenho a minha mesma posição da semana passada. O Felipe Prior, pra mim, ele é um boy escroto, ele é um boy lixo, como a maioria dos caras daquela temporada do Big Brother, que se não me engano é o Big Brother de 2020, Big Brother 20. Enfim, foi mostrado, remostrado as atitudes dele, daquele Lucas, enfim, de vários deles lá dentro, o tipo de homem que ele era, que ele é. Então, assim, não é tão inacreditável que realmente tenha acontecido isso. Eu acredito que vão acabar provando que essas outras três meninas também, porque ele tem esse jeito dele de, tipo, achar que ele é machão e talalá e talalá. Enfim, tem que pagar pelo que fez, é o certo. E é isso. É a minha opinião. E vocês, meninos, André e Lucas? Qual a opinião de vocês sobre esse episódio agora que a vítima deu mais detalhes, que a gente conhece mais detalhes do que aconteceu? Nossa, gente, é sempre muito triste ouvir um relato de uma mulher que sofre um abuso sexual. Eu fico imaginando o que ela passou, sabe? Nossa, que coisa horrível, assim. O que o Prior fez não tem nome, assim, não sei nem nomear o que ele fez, é horrível. Sexo, gente, é uma coisa que é muito gostosa, né? Mas é uma das coisas também que quando é forçado é muito ruim. E eu fico imaginando assim, gente, se você às vezes não tá com vontade de fazer sexo e você cede, né, pro seu parceiro, sua parceira, porque você quer, já não é gostoso, já é uma sensação muitas vezes ruim. Mas imagina isso sendo violentada, sendo, tipo, a força mesmo, sabe? Porque uma coisa é você não querer, mas você aceitar fazer porque naquele momento você acha que é bom satisfazer a pessoa, só que sem violência, obviamente, é ruim, né? Mas você escolheu, é diferente, mas você ser, tipo, forçado a fazer isso é muito ruim. Fora a dor, fora os machucados, ela relatou que ela sangrou, então, meu, é muito triste. Imagina você pegar a carona com uma pessoa e de repente a pessoa fazer isso com você, sabe? A pessoa usar a carona pra violentar você, pra fazer a sua vontade sem que você queira. Então é horrível, assim. Espero que o Prior pague pelo que ele fez, que ele fique na cadeia, isso é muito importante. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Que todos os homens que façam isso, e até mulheres, né, porque tem mulheres também que fazem abuso sexual, que todos eles sejam presos e punidos, porque é muito importante que o exemplo seja dado e que essas pessoas não fiquem impunes. Pois é, as opiniões são importantes. Mas são parecidas. Dessa vez as nossas opiniões ficaram parecidas. Porque realmente ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Outra coisa que também tem a ver com abuso que isso já é um esquenta pro Podsex da semana que vem, que o tema é abuso. Então mandem as suas mensagens nas nossas redes sociais. Conte sua história. A gente já recebeu um relato bem forte que a gente vai contar no Podsex, que eu vou contar para vocês no Podsex. Se você tiver um relato, a gente vai saber quem você é, mas a gente garante o sigilo. Ou se você tiver alguma dúvida, se você tiver passado sobre isso, manda a sua mensagem pra gente pro
@TV_Supernova0, participa do Podsex, que o tema é abuso sexual. E é importante pra gente esse conteúdo de vocês, porque abuso sexual é um tema que tá muito em alta ultimamente. Bom, continuando, eu vou falar sobre esse outro caso que tem a ver com abuso sexual já já. Por enquanto, a gente vai voltar a falar do documentário da Xuxa e da Marlene Matos. A gente falou na semana passada que a Marlene Matos que a Xuxa, naquela entrevista com a Marlene Matos pro documentário da Xuxa pro Globoplay, a Xuxa disse que, tipo, ficou estarrecida porque a Marlene não, como eu posso dizer, não se redimiu, enfim. E aí, a filha da Valusa veio essa semana até as redes sociais, né? Como é o nome da menina? Esqueci o nome dela. A Aretha Marcos, que é filha da falecida cantora Valusa, com o falecido cantor Antônio Marcos, acusou a Marlene Matos de tê-la chamada de feia e fedida nos anos 2000. Vocês acreditam nisso? Enfim, ela relatou em uma série de vídeos que ela publicou assim, nas redes sociais como que aconteceu o episódio, e ela disse que no palco do Planeta Xuxa ela tinha sido contratada pela Xuxa para gravar um disco. E aí ela disse assim, abre aspas, eu fui participar de uma homenagem para minha mãe no quadro Intimidades da Xuxa, e a Marlene Matos orientou a Xuxa através de um bilhetinho que a Paquita veio e colocou na lateral durante a entrevista. E a Xuxa me contratou para gravar um disco. Aí tem mais coisa aqui. Ela disse que... Cadê? Eu tô procurando, que eu tô vendo a matéria aqui, gente. Cadê? Tô procurando o texto, gente, que eu não tô achando. Aqui. Aí, assim, com uma faixa pronta de música, ela disse que procurou a Marlene e foi dispensada e xingada pela empresária. Ela ouviu e disse pra mim que não ia investir em MPB porque já tinha investido na Renata Arruda e não tinha dado em nada. Ela também disse pra mim que eu fedia, que eu era uma ferida aberta e que eu era uma pessoa amarga e feia. Aí a Aretha disse que, em choque, foi pra casa, raspou a cabeça e, no auge da dor de tudo que tinha acontecido, que ela tinha cabelo longo, ela voltou até o escritório da Marlene Matos, careca e mais magra. E quando a Marlene passou no corredor, ela estava sentada e não reconheceu ela. E no meio do corredor, ela parou, olhou para trás e me chamou. E eu falei para ela: e agora? Eu ainda estou fedendo? Eu vim aqui para te dizer que eu não quero mais um centavo de vocês. E que não quero um disco. Que quem não quer um disco sou eu. Eu não quero mais que você deposite dinheiro na minha conta porque eu não sou encostada. Meu, ela é muito arrogante, cara, a Marlene Matos. Porque quem já assistiu o documentário da Xuxa, ou quem viu pelo menos aquela matéria da Xuxa no Fantástico do domingo retrasado, a Xuxa ficou estarrecida, porque ela falou que ela não suporta pessoa burra, que ela não é obrigada a trabalhar com pessoa burra. Enfim, ela é muito grossa, ela é muito arrogante, ela é uma pessoa, sabe? Ela que, na verdade, é amarga, gente. Onde já se viu, você chama uma pessoa para fazer uma coisa, um tributo ali para uma outra, né? E aí você convida para o programa que você participa e que você é responsável pelo programa, no caso, né? Que era o Planeta Xuxa. E aí você chama o seu convidado de fedido, sabe? Gente, é terrível isso. É muito terrível. Ela realmente, sei lá, merece tudo que ela tá passando agora. Enfim. Lucas e André, o que vocês têm a dizer sobre essa amargura toda da Marlene Matos? Gente, agora com o documentário da Xuxa, né, vai começar a vir muitas coisas à tona sobre a Marlene Matos, que todo mundo já sabia que era uma pessoa muito difícil, só que muitas dessas coisas que ela fez ninguém tinha conhecimento e agora todo mundo vai ter. Então, assim, já sabíamos, né, como era a Marlene Matos, agora vamos saber mais ainda como ela era. Gente, é muito ruim, né? Imagina trabalhar com uma pessoa dessa, uma pessoa abusiva, uma pessoa tão ruim. E realmente, né, gente, é muito chocante no documentário ver ela falar que
os homens machuxa e que faria tudo de novo e mostrar que é arrogante, prepotente e ruim. E assim, o que a Aretha, né, falou da Marlene não é nada que a gente não esperava, né? Mas é muito triste, né? Imagina o que a Aretha passou, as coisas que ela falou pra Aretha. Então, assim, é muito ruim, muito triste. Imagina uma garota, né, que desde nova cantava, desde nova batalha pelo seu lado artístico, né, pela sua profissão, e ser destratada pela Marlene, sabe? Um CD ser prometido e depois ser sido descartado, sabe, assim, do nada. Então é muito triste. Imagina, falar que não vai ajudar a garota porque é MPB, porque tem outra cantora, tipo, não, é horrível, não tenho o que falar, é péssimo, né? Muito ruim. E que triste que aconteceu isso com a Aretha. E muito bom que ela tenha exposto isso, jogado isso pra fora. Até porque isso eu acho que é uma maneira também de fazer com que as pessoas fiquem mais espertas, né? Que as pessoas fiquem mais atentas a abusos dentro do trabalho e que não aceitem esse tipo de coisa. Ai, ai, é demais. É demais, é demais, é demais. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais podcast Supernova aqui na TV Supernova. Não sai daí. Siga nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, @TV_Supernova 0. E se inscreva no nosso canal no YouTube, @TV_Supernova. De volta com o podcast Supernova aqui na TV Supernova. Lembrando, sigam as nossas redes sociais, que todas elas são da TV Supernova, @TV_Supernova 0, Facebook, Twitter e Instagram. E do podcast Supernova, o Instagram é @TV, @podcast.supernova. Eu tô errando as redes sociais hoje, acho que é porque eu tô solitário e aí eu acabei ficando meio depressivo. E eu tô errando. Tô solitário, porém a presença dos meninos. Os meninos estão presentes aqui comigo hoje, dando as opiniões deles sobre as nossas matérias, sobre as nossas notícias dessa semana. Então, continuando, eu não sei se a gente chegou a comentar na semana passada, mas a Xuxa, a Angélica e a Eliana vão participar do Teleton. No mês que vem na Globo. Acho que dia 7 ou 8, não lembro direito. Mas elas vão participar. E aí, o pessoal questionou, porque, tipo, colocou as 3 maiores apresentadoras infantis dos anos 90 e tudo mais. E eu ouvi, e a gente viu em alguns lugares, a pessoa falando, a Mara deve estar puta, a Mara deve ter ficado com ciúmes, enfim. E a Mara Maravilha se manifestou sobre essa reunião das 3 que vai acontecer no Criança Esperança nas redes sociais, né? Ela publicou um vídeo no Instagram e ela disse que ela nunca pediu para participar do grupo das loiras e que não faz o tipo Paquita. Abre aspas. Eu, Mara Maravilha, nunca em nenhum tempo pedi para fazer parte do grupo de ninguém. Eu não faço o tipo Paquita, com todo respeito às loiras, minhas colegas, disse ela no vídeo. E aí a web repercutiu, porque aí a Mara ainda colocou nas legendas que a trajetória dela é baseada na individualidade, que a carreira dela é baseada em individualidade, que o trabalho que ela desenvolveu ao longo dos anos ela tem orgulho de ter feito e ter alcançado independente de qualquer coisa, de qualquer associação com grupos, com pessoas, enfim. E aí a gente sabe que essa polêmica envolvendo o nome da Mara e da Angélica, da Xuxa e da Eliana, que participavam as 3, que tem as 3 no grupo de WhatsApp, já era causada assim faz tempo, né? Tipo, entendível, assim.
que as três são amigas, as três loiras, e deixaram a Mara de fora, sendo que as quatro eram apresentadoras mais ou menos na mesma época. Embora a Mara tenha ficado pouco tempo no ar depois que o SBT colocou a Eliana no ar, no Bom Dia e Companhia. Então, talvez ela não esteja ali naquela mesma época, entendeu? Mas enfim. O fato eu acho que a Mara tá certa. Eu acho que assim. A amizade que existe entre a Eliana, a Angélica e a Xuxa é uma coisa delas. A Mara não faz parte, nunca fez parte do grupo. Ela já se manifestou por conta dos comentários maldosos do pessoal da internet. E é isso, cara. É tipo assim, ela é tipo vida que segue, a minha vida é minha vida, a vida delas é a vida delas, a amizade delas é uma coisa, eu respeito elas. E é isso. Eu acho que o pessoal tem que parar de ficar falando. O pessoal tem que parar de ficar de mimizinho. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. Gente, é feio, é chato. Sabe? Ai, é muito blasé essas coisas, né? Mas enfim. Vamos ouvir dos meus parceiros, Lucas e André, o que eles acharam dessas falas aí da Mara. Sobre a Mara, gente, eu não tenho muito o que comentar. Assim, todo mundo sabe o amor que eu tenho pela Mara, eu amo a Mara, isso é um fato, tá, gente? Eu não posso negar isso. Mas assim, quando a gente ama uma pessoa, a gente tem que saber falar os seus acertos, seus erros, suas qualidades, seus defeitos. A Mara tá pesando muito, ela tá exagerando demais, sabe? Até hoje eu não entendo porque esse ataque à Xuxa, sabe? Elas se deram bem um tempo atrás, a Xuxa ajudou tanto ela na carreira, sabe? A Xuxa super ajudou a Mara quando a Mara teve um programa na Argentina, inclusive a Xuxa cedeu figurinos dela pra Mara usar lá na Argentina, então é muito triste ver isso. A Mara podia pôr a consciência, a mão na consciência, né, gente? E se tocar um pouco sobre isso, sabe? Sobre ela ter falado lá dos encontros das loiras, que ela nunca pediu pra participar, eu concordo que com certeza aconteceu isso, eu acho mesmo que nunca ela pediu, mas assim, ela tá mostrando que ela tem recalque disso, isso não é legal. E a gente, apoiar Marlene Matos não dá, né, Mara? Pelo amor, Mara, me ajuda a te ajudar. Então é isso, né, a Mara tá pesando muito, né, tá sendo exagerado, tá falando coisas horríveis, e não tinha que falar bem da Marlene, falar que trabalharia com a Marlene, gente, esse tipo de coisa não dá. Eu gosto muito da Mara, como todo mundo sabe, mas eu nunca vou passar o pano nas porcarias que ela faz e ela fala. É isso, gente. Eu acho que é assim, vida que segue, cada um com a sua, cada um a respeito da sua, cada uma tem o seu trabalho, independente da amizade de cada uma. É isso. O respeito é o que importa e a galera tem que parar, gente, com esse mimizinho. É muito chato. Ai, não dá. Não dá. Sinceramente, não dá. Bom, lembrando vocês, semana que vem a gente tem um Podsex inédito na sexta-feira. E o tema é abuso sexual. Então, se você tem algum relato, se você tem alguma história, a gente garante a sua confidencialidade, alguma dúvida, manda pra gente que a participação de vocês é muito importante, tá? Lembrando, pelas redes sociais da TV Supernova, que são Instagram, Facebook, Twitter, @TV_Supernova 0, tá? Participem que a gente conta muito com vocês. E aí eu disse que eu ia falar uma outra coisa sobre essa questão de abuso sexual. Vocês se lembram do Sam de Verdades Secretas? Que era um dos crushes da primeira temporada de Verdades Secretas. O ator Felipe de Carolis, que foi o intérprete do personagem Sam, essa semana acusou o autor da série Verdades Secretas, Gilberto Braga, que morreu agora em 2021 passado, de abuso sexual. Ele postou no Instagram uma mensagem supostamente enviada pelo autor em 27 de outubro de 2013 com um teor sexual. A mensagem dizia o seguinte: quando você vai dar pra mim? Aí disse o Felipe de Carolis que foi o Gilberto Braga que mandou pra ele, e aí o Felipe de Carolis disse que só respondeu assim: você errou o destinatário da sua mensagem, dizendo que a mensagem não era pra ele. E isso, tipo, criou um burburinho nas redes sociais, o pessoal falando e falando e falando, alguns criticando ele porque é só agora, porque ele quer ter fama, porque ele quer ter sucesso, só que, enfim, que é aquilo, gente, é uma coisa chata
você falar de uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, ainda mais quando a pessoa já não tá mais entre nós, já não tá mais viva nem para poder se defender ou para confirmar que falou, sabe? Então realmente é bem complicado. Assim, eu particularmente eu não vi o post, então eu não sei, mesmo que também eu tivesse visto, eu não conheço. Enfim, é complicado, é complicado. Eu acho assim que talvez não fosse mais um momento para falar esse tipo de coisa. Então, por isso que talvez algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, tenham se revoltado bastante com essa relação do Felipe de Carolis ter dito isso, né? Fato é que aconteceu. E, enfim, e é mais um caso de possível abuso sexual, né? Vamos ver o que os meus parceiros Lucas e André têm a falar sobre isso. Infelizmente, né, gente, cada vez mais a gente vê relatos de abuso, né? Aconteceu agora com o autor referente ao Gilberto Braga. Infelizmente, né, o Gilberto Braga já faleceu, então não tem como investigar esse caso, né? Porque é um caso que tivesse sido investigado antes, quando ele vivo, seria interessante, né? Importante que fosse punido. E assim, infelizmente, não tem como saber, né? Tipo a palavra de um ator que está vivo contra de uma pessoa que não pode se pronunciar, né? Porque já faleceu. Mas assim, gente, pode muito bem sim ter acontecido, né? E infelizmente isso é muito comum, a gente vê o teste do sofá que acontece muitas vezes, né? E assim, o teste do sofá é uma coisa horrível e que muitos diretores cometem, mas assim, querendo ou não, a pessoa aceitou, né? É uma coisa horrível, mas a pessoa fez por vontade própria. Outra coisa é um abuso, né? Que foi forçado, então muito triste. E fica aquela coisa, né? Será que realmente aconteceu e o ator tá aparecendo à custa de uma pessoa que morreu? Será que não aconteceu? Aconteceu e independente disso o cara quer aparecer? Ou simplesmente ele simplesmente comentou, né? É muito difícil isso também. Então não dá pra saber se foi por biscoito que ele contou isso ou não. O fato é, sendo uma verdade isso, é uma coisa muito triste que não vai ter nem como ter uma punição, né? Mas é triste demais. E infelizmente acontece muito. Ah, é isso então, meninos. Vocês fizeram tanta falta aqui hoje comigo, participando, a gente conversando, a gente trocando essa ideia, nós três. Mas semana que vem eles estarão de volta para mais um podcast Supernova, para mais um Podsex. E é isso aí. Então, lembrando, mandem as suas mensagens pra gente pro Podsex na semana que vem. TV Supernova. Facebook e Twitter e Instagram, @TV_Supernova 0. Participem, porque é muito importante a participação de vocês e a gente garante a confidencialidade de todos, ok? Bom, é isso. A gente está de volta semana que vem com mais um podcast Supernova aqui na TV Supernova. Beijo na família, bom final de semana e até semana que vem.